Olá pessoal, hoje o tema é super interessante. A gente vai falar sobre economia com alguém que é mestre no assunto. O tema é cenário econômico brasileiro pós-pandemia. O convidado simplesmente é o Tarcísio Benrabá de Souza Santos. Ele é economista, doutor em ciências, professor, consultor e palestrante. E vai dar uma orientada aí o que está acontecendo e o que pode acontecer mais para frente. Eu só estou aguardando alguns segundos ele pedir a solicitação aqui e vai ser muito interessante. Eu tenho várias perguntas aqui, ele também tem muito conteúdo para falar. Vou até colocar enquanto isso, fixar o tema aqui. Para quem está entrando agora, a gente vai falar de economia, o cenário econômico brasileiro pós-pandemia. Quem quiser já iniciar com perguntas, ou nos comentários, ou na caixinha de perguntas, já seria ótimo. Estou só esperando o nosso convidado entrar aqui. Olá, boa tarde pessoal, quem está chegando agora. A gente vai falar de economia, o cenário econômico brasileiro pós-pandemia. Muito se fala no vírus, na pandemia, mas não desimportante também o cenário econômico, como que está afetando, como que vai afetar hoje, daqui para frente. Eu estou só aguardando o professor Tarcísio entrar aqui, pedir a solicitação e aí a gente já começa a live. Sim, muito importante esse tema. O nosso convidado vai acrescentar muita coisa aqui pra gente. É um tema pouco falado aqui na internet, mas muito importante. Olha, quem quiser mandar pergunta ou, ou até mesmo participar aqui enquanto o nosso convidado não chega, participar aqui da live, é só solicitar, entrar na live e solicitar participar da live e a gente já vai aquecendo falando sobre o cenário econômico.
O professor Tarcísio entrou agora. Agora é só pedir a solicitação. Qualquer coisa entra de novo e pede a solicitação aqui para participar da live. E aí a gente já começa, já tem bastante gente esperando, vai ser muito interessante. Hoje a gente vai falar do cenário econômico brasileiro pós-pandemia com alguém que entende muito e é muito especialista no assunto, né? O professor Tarcísio Berrimbat de Souza Santos, ele é economista, doutor em ciências, professor, consultor e palestrante. Eu só estou aguardando aqui ele entrar. Agora recebi, daqui a alguns segundos ele já está se conectando aqui com a gente. Olá, professor Tarcísio. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Hoje o assunto é muito interessante para mim e todos que estão nos assistindo. Cenário econômico brasileiro pós-pandemia, né? E aí eu deixo você começar e depois eu faço algumas perguntas ou o pessoal pode interagir com a gente também. Ok. E para mim, e antes de começar, para mim é uma honra receber você aqui. Para quem não sabe, eu me formei em administração em 2010. Você foi um professor muito marcante na minha vida, na faculdade, eu lembro até hoje, e é uma honra receber o aceite do seu convite aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês para discutir uma coisa que a gente fez durante muitos anos, que é discutir o cenário econômico do país, né? Ainda que numa situação muito difícil e muito diferente, que é a situação da pandemia que nós estamos vivendo, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode começar dizendo o seguinte: nós estamos num momento em que os riscos aumentaram muito, né? O Brasil sempre foi uma economia em que você tinha uma incidência de risco mais alta. Só que, no caso brasileiro de hoje, nós temos essa incidência elevada a uma potência muito grande, tendo em vista as dificuldades que a pandemia somou a uma situação que já era difícil, né? O que acontece? Quer dizer, no fundo, nós tínhamos um conjunto de problemas que estávamos enfrentando e a pandemia se soma a isso e acrescenta, então, mais problemas. O Brasil vinha de um processo de depressão econômica desde 2015, 2016, né? Com um monte de problemas econômicos sérios advindos da gestão do Partido dos Trabalhadores, do segundo governo Dilma. E com a pandemia se instalou um quadro mais agudo, com problemas econômicos, com problemas políticos e com problemas sociais, como sempre, né? O que era o Brasil, vamos dizer, antes do dia 1º de janeiro de 2020? Ou seja, o que era o Brasil vamos dizer assim, na tentativa de superar as dificuldades que a gente havia vivenciado durante a segunda metade da segunda década do século. Então, você tinha uma situação de déficit fiscal muito elevada, você tinha um problema previdenciário horrível, porque havia mais, vamos dizer assim, usufrutuários de previdência do que receitas previstas. Então, dava para perceber que, no médio prazo, você ia ter aí um rombo na Previdência absurdo, né? Não ia dar para tapar o rombo da Previdência. Durante o momento em que esse rombo começou a aparecer, isso agravou o déficit fiscal, porque o governo brasileiro foi obrigado a pagar esse déficit previdenciário, pagando mais aposentadorias, né? E nem assim conseguiu resolver o problema. Você tinha uma situação de desemprego muito elevada, que já tinha estado ao redor dos 13 milhões de pessoas sem emprego formal, mas que depois
chegou a cair um pouquinho e estava aí na casa dos 11 milhões de alguma coisa, quase 12 milhões de desempregados. Você tinha problemas tributários muito sérios, porque tinha batido uma situação deficitária e, ao mesmo tempo, não era possível sair desse déficit aumentando imposto, né? Porque a carga tributária brasileira já era ao redor de 34%, 35%, uma carga tributária muito, muito elevada para o tipo de desenvolvimento que o país tem, né? E tinha chegado. E, além disso, você tinha um desajuste político que vinha desde o impeachment da presidente Dilma, passou pelo governo provisório, né, de 2 anos do presidente Temer, e agora esperava-se que o presidente Bolsonaro, eleito com 57 milhões de votos, pudesse ajudar a resolver. Esse era, vamos dizer, uma fotografia bem resumida do que é que estava acontecendo no comecinho do ano. Durante o ano de 2019, tinha havido uma mudança de cenário, não apenas com a posse do presidente, mas com a introdução de 2 variáveis importantes na economia e na política. Na economia, a introdução de um liberalismo econômico, com um foco forte na política fiscal para tentar fazer regredir essa situação deficitária permanente, e um foco na reforma previdenciária que foi bem, vamos dizer, enfrentada e atingiu-se uma solução. Quer dizer, bem ou mal, o Brasil de 2019 tirou da frente um problema, que era o problema da reforma previdenciária, né? Aprovou-se uma reforma e espera-se que, do ponto de vista previdenciário, as coisas caminhem melhor daqui para frente. Do ponto de vista político, o que havia era uma política conservadora, né? O governo eleito do presidente Bolsonaro não pretendia fazer acordos políticos no Congresso, né? E Oi, agora voltou o professor Tarcísio. voltou? Uhum. Bom, Deu uma travadinha, mas já voltou. mas até a hora que eu falei de política conservadora sem acordo no Congresso, apareceu. Ah, Ou não? sim. Sim? É. Bom, retomando. Na parte política, havia, então, 2 premissas mais ou menos definidas. A primeira, de que não haveria acordo político no Congresso, que o presidente governaria num novo formato, sem uma aliança com as forças políticas tradicionais, e que haveria um alinhamento externo, de política externa, automático com os Estados Unidos, o que era também uma mudança em relação à posição dos governos do Partido dos Trabalhadores. Os desafios da pandemia se apresentavam, então. Eram desafios econômicos, eram desafios políticos e eram desafios sociais. Vamos tentar ver quais são esses desafios de uma maneira resumida. Então, os desafios econômicos. Em primeiro lugar, as atividades produtivas foram violentamente atingidas pela pandemia. Em alguns casos, elas foram fortemente atingidas, como, por exemplo, o setor de turismo, o setor de serviços, né? Em alguns setores, como, por exemplo, a agricultura, a mineração, isso foi um pouco menos forte, né? Na agricultura foi possível superar o problema, né? E várias atividades de comércio e do terciário, do setor de serviços, foram fortemente atingidas. A quarentena decretada pelos governos atrapalhou, ela era necessária, mas ela atrapalhou violentamente o funcionamento do setor de serviços, as pequenas, as médias e mesmo as grandes empresas. Houve uma queda abrupta de faturamento das empresas
e, evidentemente, ficou uma dúvida sobre como seria possível manter essas atividades econômicas. Houve uma queda no nível de emprego ou houve uma queda na remuneração do trabalhador, porque as empresas foram obrigadas ao abrigo da legislação que saiu para a pandemia, promover reduções de salário, né, ainda que provisórias, para conseguir fazer o pagamento a todos. Isso, vamos dizer, agravou ainda mais a questão da sobrevivência dos autônomos e das pessoas com emprego informal, porque essas pessoas já tinham uma situação difícil antes da pandemia. Com a pandemia e com a impossibilidade de poder produzir, com a impossibilidade de poder vender, com a impossibilidade de poder estar no mercado, né, evidentemente, essa sobrevivência se viu muito atingida. Em alguns casos, houve um abalo forte no fornecimento de insumos e matérias-primas para alguns setores praticamente paralisaram seu funcionamento, e houve um crescimento desproporcional na demanda de equipamentos médicos e de proteção individual, como era de se esperar numa situação como essa. Na parte política, né, o primeiro desafio a ser vencido, e foi vencido relativamente fácil, foi a manutenção do funcionamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, porque, afinal, não era possível mais fazer reuniões presenciais. Então, passou-se a um sistema digital de reuniões à distância. Depois, ficou definido também pelo Supremo que, do ponto de vista de regime de trabalho e toda a parte de, vamos dizer, quarentena, o poder de decisão ficou descentralizado para estados e municípios, né? E o judiciário começou a interferir muito na administração pública porque foi chamado a dar opiniões sobre vários aspectos. Houve também, ao mesmo tempo, uma mudança de relacionamento do governo com o Congresso, porque o governo percebeu que, sem fazer concessões ao Centrão e sem procurar fazer um governo com o Centrão, seria impossível continuar governando. Então, o Brasil que nós temos hoje, no mês de agosto, é radicalmente diferente, do ponto de vista político, do Brasil de um ano atrás, por exemplo, ou do Brasil de 8 meses atrás, no início da pandemia, quando o governo tinha uma postura e o Congresso tinha uma outra postura. De vez em quando estavam de acordo, mas não era uma busca de acordo. Agora não. Agora existe uma busca de um acerto entre esses poderes, o poder legislativo e o poder executivo. Também surgiram, durante a pandemia, problemas gravíssimos de gestão de saúde, tanto no nível federal como nos níveis estadual e municipal. Falta de recursos, dificuldades, as operações de compra de insumos e materiais foram liberadas sem concorrência por razões de pressa e deram péssimos resultados. Está aí o noticiário que a gente tem todo dia de inquéritos da Polícia Federal acusando este, aquele governador, aquele secretário de saúde, aquele outro dirigente público sobre alguma coisa que está errada. E aparecendo também as questões da Polícia Federal, a demissão do ministro Moro e a mudança de esquema de funcionamento do governo federal. Quanto aos desafios sociais, obviamente houve um agravamento de desemprego. Os trabalhadores informais e autônomos, como eu já citei anteriormente, ficaram fortemente desprotegidos e não houve nenhuma solução imediata para eles, porque enquanto na parte de apoio, o chamado Corona Voucher, funcionou mais ou menos bem, quando se fala em pequenos empresários e microempresários, o crédito não chegou na ponta da linha com o tempo necessário. Houve, portanto, uma deterioração na distribuição de renda, a renda piorou, um atendimento muito heterogêneo na saúde. Nós não podemos esquecer que a crise começou com os ricos, com a classe superior, com a classe mais favorecida, que justamente trouxe o coronavírus para o país do exterior, né? E que, ao ir se tratar
procurou, evidentemente, o melhor esquema de saúde do país. Mas, justamente, aqueles menos favorecidos, que dependem da saúde pública, tiveram muitas dificuldades, né? Do ponto de vista de educação, quer dizer, foi um desastre absoluto o ano, porque o que aconteceu foi que fomos obrigados a entrar, como o resto do mundo, num sistema de educação à distância, na qual nós não estávamos preparados para funcionar, né? Se isso é uma verdade para todos os 3 níveis de ensino, quer dizer, superior, ensino médio e ensino fundamental, evidentemente, no ensino médio e no ensino fundamental ainda tem um problema adicional, que é o problema do acesso a computadores e à internet. Então, dificuldades muito grandes de acesso aos meios de divulgação dessa educação à distância. Um negócio complicado. O que eu previa e que eu achei que aconteceu menos do que eu esperava era um aumento de criminalidade muito acentuado. Não aconteceu. Quer dizer, aconteceu sim um aumento de criminalidade, mas nada que fosse tão violento como o esperado, né? Por que eu esperava um aumento de criminalidade? Porque todos esses efeitos sobre renda e sobre situação de emprego, somados à existência de casais que estão tendo que conviver forçosamente em casa durante um período muito comprido, aumentam a violência urbana. Isso aconteceu, mas não na escala que eu estava preocupado que pudesse acontecer. Qual é o cenário provável daqui para frente? Bom, aos poucos a pandemia vai sendo contornada, os testes das vacinas estão aumentando, é de se esperar que em algum momento, ao redor do final do ano ou no primeiro trimestre do ano que vem, a gente chegue a uma situação de retomada de atividades mais ampla, né? Mais parecido com a situação anterior. Para isso, a gente precisará certamente focar nas reformas essenciais, que se eram essenciais no Brasil antes da pandemia, agora são muito mais, e que nós vamos falar daqui a pouco, e nós vamos atingir o que eu procurei chamar de novo normal, para usar a expressão que todo mundo está usando. Quer dizer, o que é o novo normal? São os novos hábitos de postura social, os novos hábitos de consumo, né? E a nova forma de enfrentar a situação de produzir num país que tem problemas e que tem que enfrentá-los. Muito bem. A retomada das atividades deve acontecer, na minha opinião, num período aí total entre 6 e 9 meses. E vai ser uma retomada muito heterogênea. Alguns setores vão retomar mais depressa, outros setores vão retomar mais devagar, né? Para dar exemplo, turismo é um setor fortemente afetado, né? As companhias aéreas foram fortemente afetadas, mas as companhias aéreas aparentemente estão começando a voar novamente, ao passo que, por exemplo, os hotéis ainda continuam muito fechados, né? Então, quem vive de turismo, seja no hotel, seja no restaurante, seja na companhia aérea, seja na agência de passagens, enfim, seja em todo mundo que faz parte dessa corrente, está fortemente prejudicado e vai continuar prejudicado por mais tempo. O consumo agregado da população deve ficar baixo, porque a renda caiu, né? A renda caiu, primeiro, pelas reduções de salário que houve durante, estão havendo. E, segundo, porque muita gente perdeu emprego. Então, isso vai ser um problema. E, para tudo isso ser resolvido, a peça fundamental que terá que ser acionada é o crédito, que é justamente uma peça que está meio desequilibrada. Por que está meio desequilibrada? Porque as taxas de juros estão num patamar mais baixo da história brasileira de todos os tempos, mas, em compensação, não há crédito para pequeno e microempreendedor, não há crédito, né, para pessoas com nível de renda mais baixo. Então, quer dizer, o crédito não chegou na ponta da linha ainda. Isso é um problema. Em relação ao cenário, a gente pode esperar também alguns riscos especiais.
Primeiro que nós estamos usando muito mais meios digitais. Então, o que eu chamo de cyber risk, quer dizer, os riscos ligados ao uso digital dos meios digitais vão aumentar, porque o uso dos meios digitais aumentou violentamente, está aumentando violentamente. Vamos enfrentar também, como já enfrentamos, estamos enfrentando, riscos de mercado em relação a câmbio. Né? Vejam o que aconteceu com a cotação do real frente ao dólar nesses meses de pandemia. Né? Riscos de crédito, porque se você amplia o crédito, precisa saber a quem você confere esse crédito. Né? E riscos dentro das empresas de compliance, quer dizer, tanto dentro da empresa como principalmente das empresas para o mercado. O que vai acontecer? Quais são as práticas? Será que todo mundo vai lembrar que existem práticas que têm que ser obedecidas para o bom retorno das atividades? Esse é um problema. Olhando para o relatório Focus do Banco Central, que, como todos sabem, é emitido toda sexta-feira e divulgado toda manhã de segunda-feira, e que representa a média do que o pessoal do mercado pensa sobre algumas variáveis econômicas, eu me dei ao trabalho de dar uma olhada comparando os dados do relatório Focus de 3 de janeiro, antes da pandemia, com os relatórios Focus do meio de junho, do meio de julho e agora do meio de agosto, segunda-feira passada. E o que a gente vê é que vamos dizer, a queda do PIB. No início de janeiro, esperava-se que o PIB crescesse 2,3%, o que era melhor do que o ano passado, mas ainda muito baixo, perto do que o país precisa. O país precisa voltar para um patamar aí de 4% ou 5% ao ano de crescimento do PIB para retomar a posição que estava quando começou a crise do meio da segunda década do século. Em todo caso, quer dizer, em junho esperava-se um crescimento do PIB no final do ano de menos 6,5%. Em julho, isso caiu para 6%. E agora nós estamos em 5,5%. Ou seja, o mercado começa a ficar um pouco mais otimista com o crescimento da economia. Moderadamente otimista. Eu diria que eu espero que o crescimento do PIB no final do ano esteja ao redor de 4,8% a 5,2% negativo. Nós vamos ter andado para trás, sim, mas não tanto quanto se esperava no auge da pandemia em abril, quando eu ouvi muita gente falar em menos 9%. A taxa de câmbio deve ficar ao redor dos 5,20, né? Nada de muito diferente. E os crescimentos da produção industrial, por exemplo, que estava previsto para ser de 2,1% ao longo do ano, no começo do ano, deve fechar o ano com menos 7,5%, o que é muito ruim, porque isso significa emprego, isso significa consumo, isso significa redução de produção. A conta corrente do balanço de pagamentos, né, deve fechar o ano relativamente bem, mas menos por causa do sucesso da balança comercial, menos por causa do grande aumento das exportações, né, e mais por conta de uma redução que aconteceu em relação às importações, por conta da redução do nível de atividade econômica. Espera-se aí uma balança comercial com um superávit da ordem de 55 bilhões, que é mais do que se esperava no começo do ano, mas que não é nada de especial, e uma queda no investimento estrangeiro direto. Esperava-se uma entrada de dinheiro do exterior de 80 bilhões de dólares durante o ano, e o que se vê agora é uma chance de fazer, no máximo, 55 bilhões. Quer dizer, esses bilhões que estão faltando vão fazer muita falta na criação de emprego e melhoria de condição de vida do brasileiro. O investimento estrangeiro direto deve, como eu disse, diminuir em relação ao que estava previsto, mas ainda assim vai ser razoável. A dívida líquida do setor público vai estar muito elevada, nós estamos numa situação muito complicada. Todo mundo acompanhou essa discussão da semana passada entre os ministros gastadores e os ministros econômicos sobre o que fazer
em relação a investimentos e gastos do governo, né? Prevê-se um resultado primário do governo que vai ser algo em torno de 11,73% do PIB, que é um número realmente horrível. Não vamos nos esquecer que o resultado primário é a conta da receita do governo menos as despesas, sem contar os juros. Né? E no resultado nominal, que inclui os juros, espera-se um resultado de menos 15%. Nós não podemos fazer um número ruim, temos que morrer lutando para fazer o menor resultado primário possível, porque isso vai fazer diferença na entrada de capitais estrangeiros o ano que vem. Este ano, o ano que vem, o outro ano. Quer dizer, a capacidade que o país tem de atrair recursos depende fundamentalmente da sua estabilidade fiscal. E é o que nós estamos tendo que recuperar a duras penas. Né? Vai ser um cenário muito difícil. Eu diria que esse é o grande desafio daqui para frente. As reformas essenciais que precisavam e que continuam precisando ser atacadas. A reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política. Este é um ano em que, na melhor das hipóteses, nós vamos avançar um pouquinho na reforma tributária. O objetivo da reforma tributária não vai ser reduzir impostos, como também não pode ser elevar impostos, porque o país não tem condição de elevar imposto. O que precisa é mudar a distribuição de tributos. Né? É preciso fazer com que os pobres paguem menos imposto e que os mais bem aquinhoados possam pagar um pouco mais. Existem setores no Brasil cuja participação no pagamento de impostos é muito baixa relativamente à renda que tem, mas existem, por outro lado, setores assalariados, por exemplo, que pagam impostos extremamente pesados em relação ao seu trabalho. Essa reforma ela está discutida na Câmara e no Senado em comissões diferentes. Existem dois projetos que são semelhantes, que tentam reunir impostos, simplificar, acabar com a burocracia, e o governo deverá encaminhou um pedaço, deverá encaminhar outro pedaço para a discussão. O que se espera, na melhor das hipóteses, é que se consiga chegar a um acordo tributário. A sinalização da conversa do presidente da República com líderes do Congresso é de que isso, quem sabe, venha a ser possível daqui até o fim do ano. Vamos torcer para isso. Na sequência, vem um pedaço muito complicado, que é a reforma administrativa. Nós temos que cortar. Para lhes dar uma ideia, o Palácio do Planalto tem mais ou menos 10 vezes mais funcionários do que a Casa Branca. Eu acho que isso é um bom exemplo de despesa. Né? Não precisamos dessa quantidade de funcionários públicos com todas as vantagens e aumentos de salário, etc., que isso tem. Agora, isso é um pequeno exemplo. Imaginem, por exemplo, o gabinete de um senhor deputado ou senador. Como é que é? Quantas pessoas estão penduradas nesse gabinete? Quais são os salários? Os limites de salário não existem mais, eles são toda hora superados por tricas e futricas que se faz. Aumenta um pouquinho aqui, dá um benefício ali mais para frente, e, no fim, fica tudo desse jeito. Né? Esse é um problema infernal. Precisa reduzir o quadro de funcionários do país. Porque, ao fazer isso, você está fazendo duas coisas. Você está fazendo economia de um lado, e, do outro lado, você está simplificando a gestão. Né? Não é possível manter um país burocratizado no nível que nós somos. É assustador. Né? Realmente assustador. É de uma incompetência gerencial absurda. E, por fim, é preciso fazer uma reforma política. Né? Não é possível também contar com mais de 30 partidos, né? Com um código eleitoral que dá dinheiro para esses partidos fazerem propaganda,
e isso vira outra bandalheira, outra conversa sem solução. É preciso chegar a uma situação como os países desenvolvidos têm, em que você tem 3, 4 partidos, 5 no máximo, mas não mais de 30. Não é possível uma coisa dessa. Não existem posições políticas diferenciadas em número maior do que 30, que é o que nós temos no nosso Congresso. Isso é um absurdo completo. E isso, evidentemente, ajuda a criar um sistema que é lento, que é corrupto, que é, vamos dizer, vagaroso, que é burocratizado e que, vamos dizer assim, inibe a produção. Com tudo isso, quem sabe a gente consiga, com muita sorte, e eu francamente fico torcendo para isso, mas sei que vai ser difícil, chegar a um novo normal. Né? Nesse novo normal, vai haver uma série de mudanças. Uma delas, que parece clara para todo mundo, é que vai haver uma mudança nos hábitos de trabalho. O home office veio para ficar. Não para todo mundo, evidentemente, mas para muita gente. Quer dizer, os escritórios vão diminuir. Né? Então, isso vai provocar também mudanças no comércio e no mercado imobiliário. Porque morar perto do escritório hoje não vai ser mais necessário. Né? As cidades próximas da Grande São Paulo, por exemplo, vão sediar residências de um monte de pessoas que vão estar trabalhando em São Paulo, mas que não vão precisar se deslocar até a cidade. Ou, pelo menos, não vão precisar se deslocar com a frequência que se deslocavam antigamente. Né? Os pequenos escritórios, os prédios de pequenos escritórios, vão acabar. Porque não vai haver pequenos escritórios, vai haver escritórios maiores, de companhias maiores, etc. E não tão grandes como hoje. E até todos esses espaços do espaço corporativo, o que vai acontecer com essa tendência do home office? Acho que vai haver um grande redesenho desses espaços corporativos, Rodrigo. Quer dizer, você vai ter um reaproveitamento das áreas construídas com outros usos. Né? Porque aquele escritório monumental de empresa que ocupava, vamos dizer, 10 andares de um determinado edifício na Avenida Faria Lima, ou na Avenida Juscelino Kubitschek, ou na Avenida Paulista, isso acabou. Né? Quer dizer, provavelmente uma parte dessas pessoas vai estar trabalhando em casa. Né? Então, essa é a minha sensação. Outra coisa que parece bastante clara também é que vai haver um uso muito mais intenso e produtivo de meios digitais. Acho que o digital veio para ficar. E quando chegar o 5G, então, nem se fala. Porque o 5G é um salto para frente. Nada do que a gente conhece no 4G vai acontecer igual no 5G. Tudo vai ser diferente. Muito mais rápido, muito mais competente, muito mais possível, com muito mais alternativas e assim por diante. Então, o que vai acontecer é que isso também vai fazer com que as pessoas sejam menos necessárias no local de trabalho, ou pelo menos o escritório tradicional mude de cara. Né? E, finalmente, vai ter que haver, forçosamente, um aperfeiçoamento de gestão de risco. Porque nós estamos falando agora de um mundo que estará correndo para uma situação completamente diferente. Então, vamos dizer, encerrando essa visão curtinha que eu queria passar para todos. O que é que nós podemos esperar? Podemos esperar um final de crise ainda arrastado, de 6 a 9 meses, muitas dificuldades para voltar à posição em que nos encontrávamos anteriormente ao início da crise, né? dado a situação geral, né? E, ao mesmo tempo, né, mudanças substantivas no formato da economia brasileira e da economia mundial no cenário pós-crise. Era isso que eu queria dividir com todos por hoje. Olha, muito interessante. Você tem muito conteúdo para acrescentar aqui para todo mundo. E se você me permitir,
fazer umas perguntas aqui, ou a gente pode encerrar e marcar mais para frente também. Não, eu acho que a gente pode responder algumas questões, se você quiser, como você achar melhor. A questão da Bolsa de Valores, né? Que retomou muito rápido demais aos preços antes da pandemia. A Bolsa foi impulsionada pela redução das taxas de juros no Brasil e no mundo. Quer dizer, o que você tinha antes da pandemia era uma classe de pessoas que eu chamo de rentistas, né? Que eram as pessoas que viviam de renda fixa, aplicavam seus recursos, sua poupança, em papéis de renda fixa, onde o risco é praticamente zero, né? E a coisa funcionava direitinho. Então, a renda variável, que é o papel da Bolsa, né? São as ações, esses papéis, evidentemente, tinham um certo limite de aceitação, né? E não cresciam tanto. O que aconteceu com a pandemia? Os juros caíram. E na hora que os juros caíram, as pessoas que eram rentistas, que viviam de renda, foram obrigadas a aplicar em renda variável. E isso, evidentemente, trouxe um desenvolvimento maior para o mercado das bolsas. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Exatamente, porque pelo que eu pesquisei aqui, 10 mil pessoas por dia abrindo contas em corretoras de valores, né? Está vendo? É isso. Uhum, É gente que estava antes aplicado em CDB, em papéis do Tesouro, né? E que uhum. agora percebeu que na base de uma taxa Selic de 2% ao ano não dá para oferir renda nenhuma, tem que arriscar alguma coisa. Por isso que eu digo que gestão de risco é uma coisa importante no momento atual. Exatamente. Olha, eu agradeço muito aqui a nossa conversa, acrescentou muito aqui para as pessoas que seguem aqui o Instagram. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Foi um prazer para mim estar com vocês. Eu espero poder ter chance de encontrá-los novamente numa outra ocasião. Muito obrigado. Sim, vamos marcar assim. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.